Bom dia! Hoje eu estou muito feliz do tema que eu resolvi trazer para vocês. Como eu sou uma empresa formada por mulheres e durante muito tempo eu falei muito sobre esse tema, liderança feminina, ainda falo, né, sobre empoderamento feminino, eu trouxe hoje um tema que fala sobre o que as mulheres nos ensinam sobre liderança. Já quero deixar claro que não é um podcast que separa homens de mulheres, porque eu acredito na força da união do que cada um traz de característica individual e que complementa uma relação saudável. Então, é um podcast sobre mulheres, ponto. Então, se tiver homem escutando, aprendam conosco algumas coisas que fazemos bem feitas e complemente aí suas características, suas virtudes de repente. Assim como em algum momento eu decidi fazer um podcast sobre a força masculina, nós mulheres também temos que pensar o que que a gente pode aprender com nossos pais, irmãos, líderes, enfim. Então não é uma disputa, só para deixar claro, tá? Hoje eu espero que a gente tenha aqui uma jornada sobre perspectivas femininas que podem transformar a nossa compreensão do que é liderar com autenticidade, com força, com vulnerabilidade. Então, já trago aqui de novo uma frase dela que eu amo, da Clarice Lispector, que diz o seguinte: sou forte, mas não pense que isso elimina a minha fragilidade. Ser forte é muito mais do que suportar a dor em silêncio. Eu me vejo muito nessa frase porque eu me considero uma mulher forte, com carinha de pequena, indefesa, frágil, que muitas vezes tem essa dificuldade, sim, de falar das minhas dores, mas, apesar de uma capricorniana ali muito focada em resultado, eu acho que eu tenho sim o meu ponto frágil. Quem me conhece de perto sabe muito bem disso. As mulheres, de forma geral, carregam essa força na medida quase que certa, né? Essa coisa de ter um pouco dessa liderança mais humana, mais resiliente, mas ao mesmo tempo entregando bastante resultado ali de uma forma muito autêntica. Eu conheço, por exemplo, uma líder que ela é CFO de uma empresa, ela já foi minha cliente lá na Sul América. O nome dela é Alessandra Marinho. Eu gosto muito dela. Ela já esteve presente em um curso meu de liderança. E para mim ela é exatamente essa combinação, porque a Alessandra ela é sim uma mulher forte, que tem essa carinha de frágil, né? Toma decisões difíceis quando precisa tomar, mas ao mesmo tempo sem perder esse lado caloroso, humano, sem deixar de cuidar da sua família. Enfim, gosto muito do exemplo dela. Algumas forças femininas, então, na liderança, para a gente aprender com essas mulheres, né? Empatia e escuta profunda, eu acho que isso vem de uma criação, né? Nós, e até de todo um contexto feminino até agora, nós fomos treinadas ali até para escolher faculdades que vão muito nesse direcionamento. Hoje, quando a gente olha ali estatísticas sobre quantas mulheres entram em faculdade de tecnologia, engenharia, é muito baixo isso ainda, porque a gente tem esse lado humano mais aflorado, a gente foi meio que treinado para escolher essa área de humanos. Isso pode ser bom e ruim, tá? Mas o fato é, até por sermos mães, né? Eu não sou, mas a maioria de vocês, parece que a gente desenvolve melhor essa capacidade de escuta, de empatia. Intuição estratégica, esse poder da intuição como uma ferramenta de tomada de decisão. Como eu não ia decorar o dado, eu até trouxe aqui dados que eu pesquisei de estudos, né? Então, tem uma pesquisa recente, um estudo, né, chamado Women Rely on Guilt Feeling, The Neural Pattern of Gender. É um estudo publicado em 2022, onde a gente encontrou um contexto ali de tomada de decisão que mulheres tendem a preferir decisões mais rápidas, intuitivas, enquanto homens pontuaram mais em ter esse pensamento deliberativo. De novo, tudo pode ser bom ou ruim, aqui é só um fato, tá? Também tem uma pesquisa recente do MIT que fala que há evidências que, para mulheres, promover esse uso da intuição, né, em vez dessa deliberação totalmente racional, traz para a gente tendência mais altruísta. Então, talvez por isso a gente seja tão compassiva, tão empática na hora de dar um feedback mais difícil, de desligar alguém, de ter um posicionamento mais duro, né? Então, é uma distinção aí entre os gêneros, tá? Voltando aqui
As mulheres também têm mais facilidade nessa conciliação dos papéis, ou seja, sabe os vários pratinhos que você segura aí no seu dia a dia? Ah, é mãe, esposa, líder, liderado, enfim, tem uma série de funções. A gente tem esse dom de equilibrar um monte de pratinho ao mesmo tempo. E uma coragem maior de se vulnerabilizar. A gente normalmente não tem vergonha de chorar, de pedir ajuda, de falar que errou. Não que a gente não passe por isso, mas a gente tem menos problema. O homem, ele meio que foi criado muitas vezes para ser forte. Tá mudando muita coisa, mas ainda existe, né, essa diferença aí entre homens e mulheres. Porém, temos também pontos de atenção. Por exemplo, exatamente porque fomos criadas para dar conta de tudo, quando a gente erra, a gente coloca ó, o chicotinho nas costas, né? Eu tenho uma coach também que é maravilhosa, e ela, de vez em quando, ela vem com isso, sobre o quanto ela se cobra e tenta ser a Mulher Maravilha. Eu falo para ela, pelo amor de Deus, não vai ser Mulher Maravilha. Permita-se errar de vez em quando. A gente tem essa mania mesmo. E isso gera o quê? Uma sobrecarga de multitarefas. De tentar dar conta de tudo, de não pedir ajuda para ninguém, uma dificuldade de estabelecer limites em dizer não por conta dessa empatia excessiva, e diz sim para todo mundo e diz não para si próprio, né? E também tem essa coisa da navegação em ambientes masculinizados, né? Esse desafio de ser subestimada, de ter que provar a competência. Tem uma líder que eu conheço que ela falou que lá no início da carreira dela, ela ia trabalhar só de terninho. E eu vivi isso também quando eu entrei na área comercial, eu tinha um jeitinho diferente de me vestir, né? Eu sou colorida. E a minha líder falou, não, é terninho, preto, branco, bege. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu não obedeci muito não, tá, gente? Às vezes eu sou meio rebelde. Mas eu falei, gente, mas eu não quero ser quem eu não sou, sabe? Bom, a Michelle Obama, de novo, vou falar dela, porque eu adoro ela e esse livro Minhas Histórias, ela teve muita coragem de, numa hora ali que o foco estava todo na Previdência não, gente, hoje eu estou confusa, na presidência, ela puxar um pouco da atenção para ela, para contar a história dela, para lançar um livro, falar de tudo que ela passou na vida dela, das dificuldades, inclusive de ser esposa de presidente, como é que isso tudo era olhado. E ao invés de ela afastar as pessoas foram ficando mais próximas, porque, como eu disse, se você tem o seu lado fraco, eu também posso ser humano com você. Se você é o super-homem, se você é a super-girl, como é que eu vou conseguir ficar próxima de você? Se torna um pouco mais difícil, né? A Brené Brown é uma autora que eu gosto muito, que já escreveu alguns livros. Tem um, inclusive, que fala sobre a liderança, que é, como é que é? A coragem de liderar. Eu acho que é isso o nome, tá? Mas esse aqui que eu vou citar agora é a coragem de ser imperfeito. Ela fala que precisa de muita coragem, né, para mostrar a cara. Então você tem que deixar cair lá, como eu disse no episódio anterior, as máscaras da sua perfeição. Tem que botar a cara a tapa, por exemplo, quando a gente vai para o Instagram, tem um posicionamento, grava um podcast, vai para o LinkedIn. Primeiro de tudo, tem um monte de gente apontando o dedo, ah, não vai dar certo, ah, isso não é legal. Tem os haters que vão falar de você lá, né? Mas principalmente, tem um vídeo da Brené que se chama O Homem na Arena. E é muito legal, gente. Coloca esse TED aí para vocês assistirem depois. Que ela diz o seguinte: se você não está na arena jogando o jogo, lutando com a cara suja de lama, de sangue, não venha me dar nenhuma opinião, porque eu não vou escutar. E ela disse que demorou muito para chegar nessa conclusão, né? Então, significa que se você está lá na arquibancada, só me assistindo, ou seja, você não tem uma empresa, você não gravou um podcast, você não tem um LinkedIn, um Instagram, não se posiciona, e você quer vir aqui para dar uma opinião julgadora e ruim, porque, gente, opinião eu quero, tá? Estou sempre aberta a melhorias. Mas se você não fez nada, você vai vir aqui criticar. Então, essa coragem da exposição significa ouvir as críticas, entender, filtrar o que eu levo para mim, porque imagina que alguém que abriu uma empresa, que tem lá, sei lá, 1000 anos de empresa. Eu tenho, por exemplo, um cliente, o Eduardo, que ele é dono de alguns restaurantes no CADEG. Ele tem uma história incrível de empreendedorismo. O sócio dele também, que é o Guedes. Se eles vierem falar para mim alguma coisa sobre empreendedorismo, eu vou escutar com todo o respeito e admiração do mundo. Porque é alguém que já fez, que está com a cara lá suja de lama junto comigo. Agora, se é alguém que vem dar pitaco,
simplesmente para me diminuir, para me julgar, e essa pessoa nem fez nada, eu não vou escutar. Então, isso eu aprendi com a Brené Brown e eu achei maravilhoso. Ela fala também sobre essa conexão genuína, né? Criar esses espaços seguros de troca. Então, quando você é líder e se sente muito sozinho, é importante você criar conexão com outros líderes. Por isso que eu criei o programa Impulso de mentoria, que eu já falei algumas vezes nas minhas redes sociais, para que vocês, líderes, tenham com quem falar. Porque nem sempre você pode falar com o par da sua empresa, ou com o gestor seu, ou com o RH, nem todo mundo tem essa possibilidade. A Gisele Bündchen escreveu um livro também, já que a gente está falando de tantas mulheres legais e importantes na história, que vem trabalhando o nosso legado, ela escreveu um livro chamado Aprendizados. E lá, gente, é muito legal, porque ela fala de todas as dificuldades no início da carreira, como que ela muitas vezes sujeitou algumas coisas bizarras, do tipo, vai ter um desfile, aí experimenta a roupa lá em Nova York, numa sala fria e tira a roupa e morre de frio até alguém trazer a roupa que é para vestir, né? Enfim, uns perrengues assim bem bizarros. Ela fala sobre isso, sobre o lado que não é glamuroso, sobre como ela se sentia sozinha. E também, quando ela tentou não, ela conseguiu, né? Ela colocou uma meta para se tornar mais saudável, porque ela vivia naquele ambiente de muito café, álcool, cigarro. E ela falou: não, não vou mais ser assim, vou trocar o café pelo chá, vou me alimentar melhor, não vou passar fome, não vou fumar, não vou beber. Como que as pessoas ficaram dando pitacos, indo contra ela, porque isso não fala com o mundo de modelo, né? O mundo da televisão, nada disso. Então, ela fala como ela seguiu essa meta de equilíbrio e a intuição dela, que falava para ir por esse caminho. Outra que fez isso foi a Clarissa Esteves, que é a autora de Mulheres que Correm com Lobos, né? E aí ela faz um convite ali nesse livro de você seguir a sua intuição feminina. Esse livro, ele influenciou muito a minha mudança de carreira. Porque tem um conto no livro que fala sobre os sapatinhos vermelhos, que ela diz assim, sobre quando você aceitou colocar uns sapatinhos que estão esmagando seus pés ali, que não fazem sentido para você, e você perdeu aqueles sapatinhos que você queria tanto. Foi numa época que eu estava me questionando muito sobre o meu trabalho no mundo corporativo. E eu não era infeliz, tá, gente? Eu atendia uma área que eu adorava, com clientes ótimos, eu tinha bons pares, eu tinha bons gestores. A Sul América é uma empresa maravilhosa. Então, eu estava, de certa forma, feliz. Só que eu notava que alguns projetos que eu estava tocando não faziam mais sentido para mim naquele momento. Eu queria ser criativa, eu queria fazer outras coisas. A empresa estava no momento de venda, de um monte de coisa nada a ver para mim, né? E aí eu me vi nos sapatinhos ali, que não me serviam mais. E foi quando eu comecei a procurar mentoria, né, para fazer essa transição de carreira. Então, eu gosto muito desse livro e eu trago aqui a reflexão se você está ouvindo a sua intuição e o seu coração. A gente também pode aprender com os líderes, ou as líderes, né, no caso, que não tiveram sucesso, né, no sentido de não impactaram positivamente, não deixaram legados positivos. Então, o que não fazer? Porque tudo é aprendizado. Tem um livro que eu tenho, que eu gosto muito, muito, quer dizer, que se chama As Mulheres Mais Perversas da História. E aí ele faz várias lições, assim, né? Traz Margaret Thatcher, enfim, histórias como a dela. E quais são as reflexões? Por exemplo, o poder sem empatia. Quando a gente está muito desconectado da compaixão, da empatia, vai muito foco no resultado, a gente vira aquele trator da empresa que vai deixando uns mortos pelo caminho, e isso não é desenvolver gente nem criar impacto positivo. Isso é destrutivo. Então, se você passou por isso em algum momento, não faça, não replique isso. A liderança sem integridade, né, quando as pessoas esquecem os valores que são importantes e começam a se vender na empresa e bolar regras e não ser ético, né? Enfim, o quanto que isso gera de caos, de problema. E aí o livro traz um pouco dessa história. E também dessa ambição sem propósito, né? A pessoa que só foca em dinheiro, em resultado, em poder, e aí começa a destratar todas as pessoas. Você fala, nossa, dá poder à pessoa, né? E veja quem ela é. É mais ou menos por aí. Esse livro traz alguns cases sobre isso. E serve de ponto de atenção para será que em nenhum momento eu fiz algo assim ou estou fazendo algo assim? Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para você é: as sombras nos ensinam tanto quanto a luz.
Então, reconhecer esses perigos até no nosso próprio comportamento reduz o mal que a gente pode causar na vida de alguém. Quanto mais consciente, menos problema. Eu quero deixar aqui um exercício prático para você, na sua jornada de liderança. Primeiro, se você é mulher, identifique qual que é a sua força feminina. Se você não é mulher, quem é essa mulher para você que te inspira, que tem uma mega força feminina? É sua mãe? É sua irmã? Quem que é essa mulher? Segundo, reconheça um ponto de crescimento, ou seja, o que que você reconhece como área de desenvolvimento, que você precisa melhorar. Você viu um líder fazer, uma líder, e você faz também, ou seja, onde você pode melhorar. E por último, encontre então agora a sua inspiração. Quem é aquela líder, mulher, forte, sensível, que te inspira no dia a dia? Eu já citei várias aqui no meu podcast, né? Então, espero que você na hora de pensar, lembre um pouco assim de alguém também e modele. Modele é como é que eu faço para chegar nesse nível. Então, pode ser alguém famoso, alguém que já foi a sua líder também. O fracasso é uma parte essencial da vida. Toda vez que você escolhe coragem, mesmo que você tropece, você está construindo o seu caminho. E essa é uma frase da maravilhosa Michelle Obama. As mulheres nos ensinam que liderar não é nunca cair, é levantar-se de forma muito forte e consistente. É sobre abraçar a nossa complexidade, nossa força, nossa fragilidade, nossa ambição e nossa compaixão, a nossa racionalidade e nossa intuição. A liderança feminina não é uma versão menor ou adaptada da liderança tradicional. É uma forma completamente nova de influenciar, de inspirar e transformar o mundo ao nosso redor. É nessa jornada de autenticidade e coragem que inspiramos não apenas nossas equipes, mas toda uma geração de líderes que virá depois de nós. Então, seja autêntica, abrace a sua vulnerabilidade e continue aprendendo. Um bom dia, meu nome é Raquel Paiva, eu sou fundadora da High Talent Game, uma empresa de mulheres. Trabalhamos muito fortemente a liderança feminina, o empoderamento feminino, e eu espero que você, que não é mulher, também aprenda com as mulheres da sua vida. Um bom dia, um bom trabalho para vocês e até amanhã. Voltem!